Olá, sejam muito bem-vindos ao SompoCast, o seu videocast sobre o mercado de seguros corporativos e a influência do gerenciamento de riscos nas operações dos clientes. Eu sou Glória Vanik e está no ar o primeiro episódio da terceira temporada, que chega agora com um novo tema. Olha que tema legal, especialista traz especialista. Temos muitos assuntos aqui pela frente e aproveito para contar para vocês que a nossa terceira temporada vai ser itinerante, ou seja, a gente vai até os nossos entrevistados, trazendo lugares diferentes e assuntos dos mais diversos. Hoje nós estamos aqui na APAS. E aí, já estou com os meus dois convidados do episódio de hoje, trazendo aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindos. Olá. Trazendo aqui, representando a Sompo, Emerson Bueno, diretor comercial da companhia, está aqui ao meu lado. Prazer, obrigado. E pela APAS, Eduardo Ariel Grunewald, diretor de serviços aos supermercados e um dos responsáveis por estreitar esses laços com os segurados desde lá do início dessa parceria. Para situar vocês sobre a APAS, Associação Paulista de Supermercados, representa o setor supermercadista em São Paulo e tem uma parceria com a Sompo, que já dura aí uns 14 anos. Exato. E juntas, as duas empresas ajudam os supermercados a gerenciar os riscos e a melhorar a segurança nas operações. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Glória. E o agradecimento à APAS também por receber a gente. Que bonita a sala de reunião aqui, chique demais, hein? Adoramos. Que é bonito. Sejam super bem-vindos à APAS. Belo cenário. Obrigado pela folia, Ariel. Uma honra para nós recebermos o SompoCast. Está aqui batendo um papo, falando um pouquinho dessa trajetória de sucesso. Com certeza, tem muito sucesso aí pela frente. Vamos entender essa história, porque desde 2010, quando essa parceria começou, muita coisa mudou no setor de supermercados, a gente tem acompanhado. E eu queria que vocês destacassem quais as principais mudanças, os principais avanços que aconteceram nesse período, principalmente no comportamento. Nós começamos com a necessidade. Pegou fogo num supermercado na região de Bauru, assaltaram um supermercado na região de Sorocaba, e com essa necessidade eu fui conversar com as seguradoras, e fui diretamente às seguradoras. Sempre muito bem recebido, mas não saiu o negócio. Talvez não, certamente um problema de entendimento dos negócios, do negócio dos supermercados e do negócio de seguros. Foi quando nós percebemos que tinha a necessidade de uma corretora, papel fundamental. Conhecemos então a Qualiseg, conhecemos o Marcelo, presidente da Qualiseg. E conhecendo o Marcelo, nós apresentamos o que era o setor supermercadista e as características. Ele tem toda a especialidade dele de seguros, e aí ele passou a fazer esse papel de intermediação, de tradução, de levar os problemas dos supermercados para a seguradora, mas de trazer de volta as questões das seguradoras com os supermercados. A partir daí nós entendemos que isso deveria ser uma parceria. E ele nos ensinou que nós tínhamos que olhar para a seguradora e a seguradora teria que olhar para nós. E toda essa trajetória de sucesso, ela percorre esta parceria e este tradutor. Aqui na APAS nós dizemos que nós falamos supermercadês. Então Marcelo aprendeu supermercadês e levou lá para as seguradoras e certamente ensinou um pouco de segurez para a gente aqui. Aí nós invertemos as posições de cadeira, o Marcelo sendo um excelente intermediador nessa relação, e o sucesso veio a partir daí. Essa operação, quando chegou, a gente não tinha grandes conhecimentos e como ele mencionou, o Marcelo trouxe com bastante conteúdo, com bastante informação, foi onde a gente teve o cuidado de analisar e entender e traduzir o supermercadês com o segurês. Então a gente dessa forma construiu uma parceria, acho que muito interessante. A partir do momento que entendeu qual era o papel da seguradora, suas necessidades, qual era a necessidade do supermercado e o que era necessário para isso, o Marcelo foi o grande link deste processo. Eu imagino que vocês tenham encontrado muita resistência, porque tudo que é novo, em geral, para o ser humano, causa uma certa estranheza e isso às vezes se transforma em resistência para implementar, né, tudo isso na cultura, na prevenção dos supermercados. Como é que foi esse processo de convencimento, então, que você acabou de falar, Ariel? Como é que vocês conseguiram isso na prática? No começo, como você disse, foi difícil. Tem uma questão de aculturamento. Mas o que acontece? A partir do momento em que
você traz o corretor, traz a seguradora junto e vai no supermercado e faz a compreensão do que é o negócio e leva para o supermercado as preocupações dos seguros, nós conseguimos conquistar os primeiros contratos. Os primeiros contratos sempre são os mais difíceis. Sem dúvida. E supermercadista tem uma característica interessante, que é uma relação de confiança enorme. A partir do momento em que funciona, um supermercadista fala para o outro e aí começa a multiplicar. Mas o começo realmente foi difícil. Vai a divulgação ali mesmo entre... De supermercadista para supermercadista. Perfeito. E Emerson, como é que foi do ponto de vista da seguradora? Da seguradora, acho que esse ponto fundamental que é o aculturamento que ele disse, né? A própria seguradora, ela cria uma política de aceitação de riscos, com qual determinados riscos ela olha, ela fala, olha, não tem interesse. Porque se a gente trabalhar o conceito do seguro, que é o mutualismo, preciso ter uma massa, e se tem um risco que tem uma frequência, isso acaba expondo a companhia. Mas com o conhecimento deles, trazendo as informações, isso fez com que a gente tivesse predisposição de analisar, olhar, entender como é que funcionava isso. Perfeito. E eles também entenderam as necessidades que eram as necessidades primordiais para melhorar um risco e a gente poder fazer a aceitação. Então foi um trabalho em conjunto, né? Como muito bem o Ariel mencionou, com um elo muito forte, né? Então tinha alguém que conhecia dessa dinâmica, que traduziu a linguagem dos supermercados, e, ao mesmo tempo, para os supermercados, a linguagem do segurança, podemos dizer assim. Porque a gente sabe, né, que cada área tem a sua linguagem própria e de supermercados não seria diferente, também tem ali Exato. A sua linguagem própria. Agora, muitos riscos só são seguráveis graças a ajustes técnicos que se faz ali ao longo do processo. Como é que funciona esse processo, então, para viabilizar esses riscos na prática? Quer começar, Emerson? Isso é primordial. Então, quando a gente parte para um seguro, seja qual é a essência dele, eu preciso conhecer esse risco. Então, a seguradora, e tem uma iniciativa própria deles, porque eu acho que como existe a preocupação, o investimento próprio deles de irem até o local, a gente faz um mapeamento que a gente chama isso de inspeção de riscos. A gente pega todas as características daquele local e identifica o que é o mínimo de protecionais necessários para que tenha aquela atividade, que ele exerça aquilo com segurança e tranquilidade, sem comprometer a integridade tanto do local e das pessoas que estão ali. Mediante a isso é que a gente consegue fazer uma precificação. E quando ele não tem esse requerimento mínimo de aceitação, é onde que entra o trabalho consultivo da seguradora, do consultor, de inspecionar, e sugerir recomendações. A gente faz recomendações de melhorias. Alguns que são essenciais para a aceitação e outros que são fundamentais para o dia a dia dele. Mas é algo muito simples na teoria, mas difícil de exercer. Por quê? Porque normalmente requer investimento. Sem dúvida. Então tem que ter uma predisposição de todos os lados. Eu digo que talvez o grande sucesso desta parceria foi a compreensão e o interesse mútuo. Então, eles também investiram muito nisso. Então, quando ele percebeu que para ter uma proteção era necessário melhorar o risco e ao longo do tempo até o preço do seguro dele diminui, porque como ele diminui a exposição, a frequência, a coisa começou a funcionar em harmonia entre todas as partes. Essa questão, quando mexe no bolso, né, Ariel, já causa aquela, como assim? Eu vou ter que mexer em alguma coisa aqui, vou ter que gastar, mas aí a hora que entra a compreensão da necessidade daquilo, que aquilo realmente vai ser favorável financeiramente depois para a empresa, aí já muda, né? Primeiro, essa percepção de redução em todos os sentidos da vulnerabilidade. Qualquer sinistro não é bom para nenhuma das partes. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, o que nós chamamos de consultoria da corretora. Ela ir antes, visitar a DOCA, visitar o estoque, a loja, o escritório, fazer as recomendações. Hoje é percebido isso, foi uma construção, mas hoje é percebido como valor agregado. Poxa, eles estão recomendando aqui para que eu fique menos vulnerável. Desta forma, não só o seguro custa mais barato, a probabilidade de sinistro é bem menor, como ele tem outros ganhos diretos e indiretos. Isso começa com a visita, que é feita tecnicamente, mas nós temos aí uma série de serviços que nós fazemos para os nossos supermercados e que nós exploramos esse conteúdo e divulgamos eles de diversas formas. De tal forma que hoje isso é bem compreendido pelo setor. Aí eu queria pegar esse ponto, justamente porque vocês têm uma parceria, que vocês fazem workshops, vocês fazem treinamentos, eu queria entender um pouco mais como isso ajuda a fortalecer essa cultura da prevenção. Nós temos uma série de eventos.
e nós fazemos eventos direcionados para cada público. Então nós temos na APAS mais de 7.000 lojas associadas, representadas por 2.000 grupos econômicos em 16 regionais aqui no estado de São Paulo. Estou falando especificamente do estado de São Paulo, mas sei que a Sumpo andou progredindo o Brasil afora a partir do exemplo de São Paulo, está fazendo sucesso Brasil. nas nossas, que nós chamamos co-irmãs, outras associações estaduais, né? Então, para o dono do supermercado, é um determinado tipo de comunicação estratégica, para que ele tenha abertura, porque antes ele pedia para que fizesse o seguro, olha, faz uma análise do seguro, vê quanto custa e fecha com mais barato. Hoje ele tem essa percepção da tranquilidade que precisa trazer, com a menor vulnerabilidade e, em caso de sinistro, uma cobertura. Lembrando que a origem de tudo isso foi por dificuldade de cobrança de sinistro, né? E para quem trabalha diretamente, nós fazemos workshops, fazemos cursos da nossa escola, nós temos uma escola de supermercados, fazemos webinars e nós promovemos riscos, ok? Cuidado para não deixar acontecer isso no seu supermercado e oportunidades. Olha que bacana o que esse supermercado fez. Nós estamos fazendo já há muitos anos, né? O que hoje já traz mais uma estabilidade, acredito que para a operação e uma tranquilidade para os supermercados. Quando a gente pensa em supermercado, o próprio nome já fala super, né? A gente imagina aquela loja grande e tal. Mas a gente sabe que existem muitos supermercados também menores. E da mesma forma, todo esse processo é importante para os pequenos empreendedores também, né? Não tenha dúvida. Acho que muito bem como o Ariel mencionou, a APAS ela dá um suporte de capacitação muito além do que o seguro, né? Então ela está preocupada da empresa como um todo que está associada à APAS, e quando a gente olha desde o pequeno ao grande, ele oferecer essa capacitação e orientação desde o pequeno ao grande. E para o seguro não é diferente, né? Então a gente entra apoiando, ou seja, a gente tem uma equipe de engenheiros especializados que olham a gestão de risco e entra nessa parte de capacitação e informação, seja para o pequeno ou seja para o grande. É lógico que o grande ele tem normalmente departamentos específicos que cuidam, que assessoram diretamente ao business dele, mas o pequeno ele requer um cuidado. E esse é o cuidado que a APAS entra muito bem apoiando também. Perfeito. Ariel, o que fez essa parceria com a Sumpo se consolidar ao longo de tantos anos, 14 anos já? A primeira palavra que você falou, essa parceria. 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 E isso para mim é o mais importante. Então, se a seguradora entender o negócio dos supermercados e os supermercados entenderem o negócio de seguros, eu acho que começa uma relação respeitosa. A partir dessa relação respeitosa, nós invertemos a posição de cadeira para conseguir fazer a compreensão. Então, um respeito muito grande, ações de checklist. Anualmente nós fazemos uma grande análise de melhorias, até porque vem novos eventos e novos tipos de seguros, novos problemas e novas oportunidades, e nós vamos fazendo um ajuste na operação. Mas eu acho que é principalmente essa visão de parceria e de respeito entre as partes. Perfeito. E o que vocês têm visto como tendências de riscos emergentes para o setor? A gente sabe que as questões climáticas são preocupação em vários setores. Para vocês também? Sem dúvida nenhuma, principalmente para nós aqui no Brasil. O Brasil não está acostumado com grandes eventos climáticos e isso vem acontecendo. Então é uma realidade, né? Recentemente a gente teve vários impactos aqui, seja no sul, recente, nós tivemos no litoral norte, alguns impactos de algumas lojas, algumas situações aqui que nós tivemos Paulo, né? de São Paulo. Então, esta é uma realidade hoje. Então, como se preparar? De fato, o mercado de seguros é um mercado que ele precifica e olha esse tipo de impactos, principalmente o mercado global, mas quando a gente começa a entender a realidade nossa local, a gente vem trabalhando em investimentos quanto à previsibilidade, porque o seguro ele tem uma tendência de olhar a estatística e precificar em cima disso. Agora, quando você olha uma tendência, é um outro comportamento. Completamente então, diferente. É outra visão. É outra visão. Então, o seguro vem começando a olhar desta forma. Então, eventuais impactos que podem acontecer. Por isso que é muito importante um trabalho de gestão de riscos, onde você consegue dimensionar se eventualmente tiver uma enchente, esse rio impacta ou não uma loja,
num caso de um vendaval, a construção ela é suficiente e resiste eventuais impactos, então a gente tem que estar sempre atento, mas essa é uma mudança muito grande, Glória, e eu digo que esses eram eventos que não aconteciam no Brasil e essa é uma realidade atual que a gente tem que saber lidar com ela. E é uma tendência, né, Ariel? Nos chamou a atenção a quantidade de sinistros com telhados que não suportaram as chuvas e marquises também. E aí nós entendemos que a água nós estamos acostumados, a água com gelo, tanta água e com gelo, a estrutura não suportou. Então, para os engenheiros dos supermercados, nós passamos um pedido de análise para a seguradora também. Mas por que tanto sinistro, de repente tantos sinistros nesse sentido, né? Questões de chuva, como você bem lembrou lá do litoral norte, ou mesmo no ABC nós tivemos, sem dúvida, há um tempo atrás também um problema de alagamento. Isso tem sido cada vez mais frequente. Por isso essa frequência de análise nossa para a evolução do produto e do atendimento aos supermercados. Agora, eu queria entender os impactos práticos, né, que a gestão de riscos trouxe para o dia a dia dos supermercados, falando ali de dia a dia. Tem algum exemplo que ilustre bem isso? Dando esse exemplo do ABC, até no ABC foi uma questão interessante, que 2 redes de supermercados, com dois centros de distribuição de 2 redes de supermercado, foram alagadas. E uma tinha seguro com a SOMP e outra não tinha. Parece propaganda, mas é fato. Realidade. É fato. E tem uma coisa interessante na APAS, que assim, aconteceu um sinistro, se tocar meu celular de madrugada é porque aconteceu um sinistro na rede de supermercados. Né? E aconteceu esse fato. E para essa rede foi feito todo o trabalho de seguro e coberto, e para outra rede ficamos sabendo, até para nós podermos fazer interação com a prefeitura, na representatividade setorial que temos local, para que eles pudessem fazer obras lá e evitar a reincidência desse tipo de problema. Então, essas são algumas coisas que acontecem. E essa questão se tocar o celular de madrugada é porque pegou fogo, inundou, alguma coisa assim. Mas é verdade. Que medo desse seu celular de madrugada. Verdade. Morro de medo também. Mas com os supermercados, eles trabalham 24 horas, né? É isso. E aí, normalmente é interessante que eu mando um WhatsApp para a corretora, na hora que eu recebo, porque já vem foto, filme. Já vem o histórico completo já do mando para a corretora e ele fala assim, já estão a caminho, já estão... Acho que não teve uma vez que eu falei, eu acho que eu sou backup dele, não ele meu backup. E isso funciona muito bem. Nós tivemos também um caso de sinistro na região de Paulínia, na região de Campinas, foi a mesma coisa, destruiu lá o hipermercado. Então a primeira questão é, claro, vidas, né, risco de vida e tudo mais. E depois todo o preparo do momento do sinistro, do momento que está acontecendo o sinistro, para que tenha todas as evidências e documentações necessárias, para que depois uma análise, um diagnóstico seja feita com tranquilidade lá para a seguradora. Não tivemos problemas qualquer tipo de... Graças a Deus. Em todos esses anos. Porque, imagina assim, Glória, a APA, eu acho que é a União de Grifes, APAS e SOMPO. E a APAS está assinando embaixo. União de grife, eu adorei essa expressão, adorei. Então, imagina a nossa responsabilidade na cobertura do sinistro. A preocupação da nossa corretora com a seguradora de fazer uma boa apólice. Sim. Porque depois você não explica. Putz, mas você pediu para tirar, mas aquele não estava. Não está coberto. E em todos esses anos, graças a Deus, não tivemos nenhum problema. Eu acho interessante, dentro do que o Ariel comentou, a apólice, normalmente quando a gente contrata, a gente precisa dessa prévia. Ou seja, precisa até o local, identificar quais são os pontos de melhorias e em cima disso a gente trabalha em conjunto. Eu faço um acompanhamento disso depois. Quais foram os pontos que foram indicados para evitar que aconteça esse sinistro e se acontecer que ele esteja devidamente protegido. Coberto. Eu digo que o seguro ele é algo tão nobre porque ele tem que ir além desta responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade social frente a isso, tanto eu como seguradora, quanto o Ariel como APAS, né? De proteger a sociedade. Então, nós tivemos recentemente um evento também que foi no Litoral Norte, onde foi uma ação que impactou, teve famílias, acabaram indo além do que impactos nas próprias lojas, mas a gente teve uma iniciativa comum de se juntar e gerar benefícios, ou seja, doamos alimentos, produtos de limpeza, e isso gerando, seja desconto na parte do seguro para que incentivasse a própria loja fornecer isso. Então, quando a gente compreende que o seguro é um mutualismo, ele é algo muito nobre,
a gente consegue entregar um serviço muito diferenciado, a gente agrega valor ao negócio, muito mais do que propriamente uma cobertura. Então, a gente tem um acompanhamento muito perto de cada etapa deste processo. Eu ia te perguntar da próxima etapa, né? Você falou muito do prévio, dessa necessidade de avaliar os riscos. Feita a apólice, como é que fica o acompanhamento da seguradora nessa próxima etapa? Eu digo que a apólice ela tem que ser algo vivo, né? Então, não é apenas um documento que a gente entrega para o lojista e a gente só vai se falar no próximo ano na renovação. Principalmente os riscos com o qual a gente faz uma inspeção, normalmente a gente identifica pontos de melhoria em comum acordo, a gente verifica o que é necessário para ser feito, seja uma instalação de um para-raio, seja um protecional contra roubo, seja uma contenção para evitar algum vazamento. E uma vez isso instituído, acordado normalmente, é estabelecido um prazo e a gente acompanha isso. Então, existem inspeções que são feitas de verificação e acompanhamento desse risco. E hoje, com essa cultura muito grande do próprio cliente, né, como os próprios associados da APAS entendem que hoje é uma responsabilidade, que o Ariel mencionou isso muito bem, a responsabilidade ela é fundamental. Quando as pessoas entendem que o seu papel tem que ser muito bem executado, isso funciona bem. Eu acho que por isso é a medida de sucesso dessa parceria. Porque o supermercadista ele tem essa consciência que precisa investir e melhorar e a gente acompanha isso, orientando. Então a gente faz um follow-up desse processo e acompanha ao longo da vigência da apólice e previamente a gente normalmente também inspeciona. Então riscos muito grandes, plantas muito grandes que requerem muitos cuidados, a gente tem uma rotina de periodicamente estar acompanhando, porque ele é vivo, recebe mercadoria, sai, muda a dinâmica, acerta uma logística, tem coisas que mudam no dia a dia da vida do supermercado. Então é importante a gente sempre estar junto para acompanhando essa mudança e orientando para que não haja nenhum equívoco nesse processo. Vocês dois trouxeram essa questão das mudanças, né? É o processo vivo, como você acabou de trazer. Então a gente sabe que sempre existem mudanças e acertos que podem ser feitos. Olhando para frente agora, vamos falar de futuro um pouco. O que ainda pode ser feito para fortalecer essa cultura de prevenção e de proteção no setor? Eu daria 2 exemplos. Os pequenos supermercados, as pequenas lojas. Pela iniciativa da pequena loja, não da seguradora ou do corretor. Eu acho que nós precisamos ampliar isso. Aqui nós tratamos de supermercados, e todos os supermercados aqui têm a mesma importância para a APAS. Ainda tem muito pequeno supermercado não assistido. Eu quebro a cabeça com a corretora, com abordagens para que a gente possa trazer o pequeno supermercado e oferecer o mesmo conforto que nós oferecemos a alguns pequenos, mas principalmente para as médias e grandes redes. O Emerson tocou em 2 assuntos que evidenciam que essa parceria ela vai além. Ele falou do preventivo. O preventivo ele vai além do seguro. Sim. Nós estamos falando da operação, nós estamos falando do patrimônio, nós estamos falando do risco, do lucro cessante, nós estamos falando de uma série de questões que não é só uma questão do seguro cobrir, é do negócio do supermercadista. Ele falou do social, a primeira preocupação com as vidas, seja num sinistro ou seja numa ação de responsabilidade social, como exemplo que ele utilizou lá do litoral norte de São Paulo. E existem outras dores que nós precisamos desenvolver e promover. Por exemplo, seguro-garantia. Seguro-garantia é um produto que desenvolvemos, ainda não popularizamos. Eu acho que nós precisamos promover. Então, tem uma ação, uma determinada ação, uma ação trabalhista. Ao invés de fazer um depósito, deixar o dinheiro lá parado, por que não fazer um seguro? É muito mais saudável para o supermercado e agrega um valor à operação e à parceria com a SOM. Sem dúvida, eu acho que esse ponto de trazer novas soluções é fundamental. Primeiro, ter uma visão como um todo. E é importante a gente saber que existem diferenciações de riscos e gerar soluções para essas diferenciações de riscos, né? Então, não dá para tratar tudo igual. Olhando para o futuro, para atender esta massa, que é um volume muito grande, quando a gente olha pequenos mercadistas, o volume é imenso hoje, a gente até desconhece o tamanho que é esse mercado. A gente tem que fazer coisas que sejam simples, eu digo literalmente utilizando a linguagem do supermercado, é a linguagem de prateleira.
né? Então tem que ter produtos com que ele com facilidade ele consiga comprar e encaixar o pequeno mercadista, e conforme ele vai crescendo a gente vai apoiando e estruturando e fazendo um trabalho mais de alfaiataria, de entendendo as necessidades, mas acho que é muito importante. E quando a gente olha a questão do seguro-garantia, é um mecanismo muito importante hoje para o mercado, né? Esse é um produto com o qual a Sompo vem se desenvolvendo, vem trabalhando, está investindo também, que eu acho que a gente vai conseguir chegar e atender a massa. Como o Ariel falou, hoje é custoso isso para um mercadista. Quando ele tem alguma ação, ele tem que fazer um depósito, ou se ele tem que comprar uma fiança bancária, que é uma taxa muito alta, o seguro ele pode proporcionar, primeiro, praticidade nesse processo e também economia. Porque além dele não prender o capital dele para fazer esse depósito, ele paga uma taxa com dinheiro preso. Né? O cuidado, que eu acho que o bacana do sucesso da APAS é isso, ele sempre traz pontos que a gente pode trabalhar em conjunto e desenvolver soluções. Maravilha! Bom, a gente falou bastante aqui sobre parceria, sobre prevenção, sobre gestão de riscos e como a gestão de riscos pode ser uma aliada na estratégia para o setor de supermercados. E eu gostaria de, antes de encerrar, que vocês dois deixassem uma mensagem final aqui para quem está acompanhando a gente, uma reflexão sobre a importância de investir nesse tipo de cultura. Cultura é algo que se fala muito hoje em dia e no papel que parcerias como essa têm para impulsionar o mercado. Quem começa? Glória, os supermercados aprenderam, a cadeia do abastecimento aprendeu, com o passar do tempo, que é com parceria. Então não é a indústria que vende para o supermercado que vende para o consumidor, é a cadeia do abastecimento em prol do consumidor. Foi essa cultura que nós trouxemos para o mundo dos seguros. E volto a dizer, invertendo posição de cadeira com trabalho preventivo, não tem o porquê isso não dar certo, isso deixar de ser um sucesso. Também essas questões pontuais de aprimoramento, novas oportunidades, como dissemos aqui, ou mesmo ajuste dos produtos que nós oferecemos. A APAS ela tem uma quantidade grande de produtos e serviços e nós sabemos explorar isso em conjunto para que isso chegue na ponta como uma disseminação, mas para que isso retorne para a seguradora como pontos de atenção de melhoria. Eu espero que essa parceria continue por muitos anos. Eu espero que, quando for convidado, daqui a alguns anos, se for convidado daqui a alguns anos, espero que não demore tanto para me convidar. Puxa vida, mas né? quando me convidarem daqui a tantos anos, eu continue falando que não tivemos nenhum problema. Você já é da casa. E que só temos sucesso. Já sou da casa e estamos em casa. Literalmente em casa. Emerson, qual que é a sua mensagem? Obrigado, Glória. Mais uma vez, obrado, Ariel, por acolher a gente aqui. Eu digo que a oportunidade da gente estar junto é a essência dos seguros, né? Isso que eu falei, o mutualismo é isso, é a gente estar junto, entendendo que o bem comum de todos é a diferença para esse processo. Então, quando a gente compreende os nossos papéis na sociedade, da maneira como a gente tem que nos atribuir e agregar, é o que faz a diferença. O sucesso dessa parceria foi a boa vontade da APAS, a necessidade deles, um grande parceiro que identificou todas essas necessidades, traduziu isso e trouxe para a gente com muito cuidado, com muito carinho. Então, a Sompo, pela cultura dela, por ser uma empresa japonesa de muito respeito, sempre respeitou toda essa relação e traduziu isso em solução. Então, o que a gente está fazendo aqui é isso, é dar o melhor, olhando para o nosso próximo, e tenho certeza que a gente pode abrir muito mais parcerias e com certeza vai ser muito mais longeva, né? Esses 14 anos é só o começo dessa história. Com certeza. Coisa boa. E é isso, a gente chegou aqui ao fim do primeiro episódio da nossa terceira temporada do Sompocast. Quero agradecer mais uma vez, Emerson e Ariel, pelo papo, pelo aprendizado. Eu falo que eu sempre aprendo muito aqui nos episódios do Sompocast. E a nossa temporada foi pensada justamente nisso, né? Ela foi pensada em colocar especialistas juntos aqui em diálogo, porque esse diálogo é sempre muito mais enriquecedor, aproximar vivências, mostrar como as parcerias certas podem fazer toda a diferença no mercado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Glória. Muito obrigado ao Sompo. Agradeço, contem sempre com a Sompo. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.